limite também que não dá para ultrapassar, né, nessas negociações. Só acrescentando uma coisa, mas hoje, gente, também, por outro lado, eu fico vendo toda essa assimetria, a gente quer mudar isso, a gente vê limites que são políticos, institucionais, históricos, difíceis de serem mudados, mas hoje o que dilui muito o controle da informação também são as novas tecnologias, né? É a possibilidade, de repente, você fazer um blog, de haver um grupo que faça um blog super sério, bem alimentado, de credibilidade, que tenha a sua voz esteja aí também, né? Eu acho que um outro parâmetro vai ser colocado na discussão do controle da informação quando a gente tem tecnologias que talvez, para alguns grupos, de certa maneira, ampliem o acesso. Porque eu torno a dizer, na mesma televisão, a gente ter o espaço, que vai ser o grande espaço da crítica, esse modelo a gente nunca viu. Eu nunca vi. Não significa que ele não possa ser construído, porque o que nunca foi feito não significa apenas que ele nunca foi feito, né? Com dificuldades e tudo. Como o Márcio, a gente fica achando estranho. Eu vivi lá em Brasília a discussão da TV pública lá, da IBC, e com recursos assim generosos. E a IBC fala, a TV pública fala mal, por exemplo, do governo Lula, dava para falar mal, gerava um grave problema ali, até na cabeça dos repórteres. Ninguém sabia até onde poderia ir, até onde não poderia. Embora ela não fosse uma TV daquele governo, ela era uma TV pública, né? Isso tudo é um desafio. Bem, continuando a questão do controle, tem uma pergunta aqui bastante direta, e como ela é para os debatedores que não são aqui da Ascom, eu vou ler a pergunta como ela é e espero que vocês respondam na medida das suas experiências nas assessorias de comunicação onde atuaram. Qual a explicação da Ascom para não usar a diversidade política em seu informativo, negando a participação dos públicos universitários? Eu posso falar por mim, e eu tenho assim, né, documentado, uma questão muito simples. Assim, eu fui acionado pelo DCE assim, o meu ano passado para um evento de 1º de maio, ou um ciclo de debates do DCE. Depois ninguém me procurou para nada, ninguém me encaminhou nada. Então, assim, eu sinceramente, eu meio desconheço assim, essa questão, porque vocês não procuram a gente está lá à disposição, todo mundo manda as coisas, a gente coloca, mas eu não sei que... Eu tenho lá, um rapaz do DCE me procurou para poder divulgar um ciclo de debates, que até o professor Vlamir participou e tal, e outras pessoas da universidade, mas ninguém procura nada, nós estamos lá, aberto, com a porta aberta, todo mundo entra, todo mundo... sugere pauta, sugere coisas, mas eu não tenho sido procurado. Entendeu? Então, me abstenho de responder, porque, na verdade, eu acho que tem uma incoerência aí da pergunta. Ok? Bem, então eu vou dar continuidade aqui às outras perguntas. E diz o seguinte a pergunta: retomando a questão da radiodifusão, como a universidade pode desenvolver projetos desta natureza, sendo que a maior parte das concessões comunitárias da região estão nas mãos de políticos? Vamos ver como serão os resultados dos próximos editais, né? Eu vejo um movimento, e isso é um movimento nacional, em que as rádios comunitárias têm se democratizado.
democratizado no sentido de se pluralizado. O que era muito concentrado passa a ser mais diluído, vários grupos assumem. Isso não significa acabar com os problemas das rádios comunitárias, porque, às vezes, teve um grupo que a gente monitorou, arranjou ajuda jurídica, tal, conseguiu a rádio, não durou 5 meses. Um grupo que já existia. Então, eu acho que, a universidade tem de ser parceira aí por meio da extensão. Os projetos eles devem ser desenvolvidos coletivamente, a universidade com a sociedade, porque até a própria dinâmica de um projeto que nasça da sociedade, muitas vezes ele não tem sustentação, ele não consegue. A universidade tem de ser muito atuante nisso. E vamos aguardar. Claro que a gente sabe que houve privilégios políticos na radiodifusão, como houve em outros segmentos, né? Se a gente pensar na televisão, então a radiodifusão está muito bem. As rádios estão muito bem, se a gente pensar na televisão. Mas eu tenho visto mudanças e há expectativas de mudanças. Quando se conseguir a rádio, aí que o trabalho, na minha opinião, começa mesmo, porque aí é o trabalho de construir como se alimentar essa rádio, como estar no ar, como não tornar a rádio meramente uma rádio comercial de terceira, porque não se tem nem os recursos técnicos para se ter uma rádio comercial, nem tem os investimentos, você tem de ter um projeto diferenciado, baseado na relação com a comunidade, no extensionismo, na minha opinião. Eu acho que essa questão transcende, evidentemente, o âmbito do que a gente pode fazer e discutir dentro da universidade. Eu, nesse ponto, sou mais tendo a pensar de uma forma até um pouco mais ousada, né, de que a gente tem realmente que se inserir muito rapidamente numa luta pela mudança do modelo de radiodifusão que a gente tem. Acho que também não atende a necessidade do próprio país e da nossa democracia o fato de termos um modelo de radiodifusão digital, por exemplo, como o que temos até o momento aprovado. Acho que ainda tem muita luta pela frente para poder construir um outro modelo de radiodifusão. Então, isso aí já é uma luta social, né, que é bem mais ampla do que simplesmente aquilo que a universidade pode definir ou pode fazer neste campo, né? Bem, uma outra pergunta que muda agora um pouco o tom do debate, ela fala sobre cultura organizacional. A cultura organizacional, sobretudo nas empresas, organizações familiares, não é um fator dificultador nas políticas de comunicação organizacional? Às vezes. Frequentemente, a gente lê a cultura familiar, né, como muito conservadora, como muito opressiva, como não aberta a mudanças. Agora, tem aspectos, a gente teve um trabalho muito legal, defendido recentemente na UNB, por uma aluna que é filha dos donos de um grande grupo lá de lojas populares, né? São 94 lojas no DF, no entorno, assim, com preços bastante baixos em relação aos seus concorrentes. E ela foi incentivada a ir à universidade para, na realidade, conseguir mudar a cultura organizacional familiar. Então, eu vejo alguns esforços de organizações familiares porque sabem que são muito vulneráveis, né? Já está no imaginário da organização familiar que ela é vulnerável. Então, algumas vezes, a cultura organizacional pode ser mudada. Agora, a mudança de cultura organizacional não é fácil em nenhuma organização. Alguns estudos tendem a achar que organizações pequenas são mais fáceis de mudança, reagem melhor a mudanças do que organizações grandes, porque a organização grande carrega aquilo tudo nas costas e a pequena ela está ali mais ágil, uma proximidade maior dos vários grupos e segmentos, né? Talvez, nesse aspecto, uma organização familiar pequena possa levar uma vantagem. Cultura organizacional, no caso da universidade,
eu vejo que essa questão de mudança, a gente estava falando aqui antes um pouco dessa questão do conservadorismo e tudo. Isso é muito típico de organizações que são muito fortes, é exatamente por causa disso. Algumas das instituições mais fortes que nós temos na nossa sociedade, você pode comparar a universidade nesse patamar, universidade, igreja ou igrejas. Né? Se a gente for pensar, né, essas grandes instituições, né, a universidade ela está nesse... ela está colocada nesse lugar, né? Então ela tem um sentido tão forte, em alguns momentos até meio sagrado mesmo dentro de uma sociedade. Então, quando a gente pensa numa instituição que tem essa força toda, a questão da cultura institucional, da promoção da mudança, ela ocorre em outro ritmo mesmo, não é igual uma empresa, não é, né, não bate na mesma dimensão, não. E não é ruim que seja assim, não. Né? Porque a produção do conhecimento não é algo que possa... A gente vive essa contradição hoje, nesse mundo rápido aí do consumo, etc., né? Onde o próprio conhecimento que a gente produz vai ser consumido ali adiante. Mas essa é uma contradição, mas é uma instituição forte que ela tem que realmente trabalhar com outro tempo, outra temporalidade. Né? Portanto, isso é próprio da cultura dela. A gente tem que entender a propriedade dessa cultura, né? Eu vejo muito por aí também. E aí vem boa parte dos dilemas que a gente vive. Tem a ver com essa força, essa temporalidade que é muito típica de uma instituição forte como universidade. Por mais desvalorizada que ela seja, ela é forte. Olha que coisa doida, né? É um negócio muito maluco, né? E é bom que seja assim, senão ela acaba amanhã. Ela não é algo que você sopra, acabou. Né? Ela tem uma responsabilidade para com desde o seu nascedouro, né, com a própria humanidade. Ela tem a ver com a nossa humanidade. Não é algo simples assim, uma instituição que a gente, né, que a gente vai, né, que ela se dissolva assim de uma hora para outra, não, né?